Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para o encontro da família, da Federação de UPH, do Presbitério de Volta Redonda. Estamos cumprindo alguns protocolos e neste ano estamos realizando de forma online e queremos que você que está aí na sua casa esteja atento juntamente com a sua família a essa programação para a honra e glória do nome do Senhor. Convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo 1 para iniciarmos assim este culto ao nosso Deus. Salmo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Este é o homem que é feliz, é o homem bem-aventurado, aquele que está de acordo com a vontade do Senhor. Os homens de nossa UPH, os homens que são o chefe da família, que estão caminhando de acordo com a vontade de Deus, que sejam abençoadas por essa palavra, que essa palavra faça morada em seus corações e que vocês sejam esses homens bem-aventurados no Senhor. Convido o presbítero Eliel, que é o segundo secretário da nossa federação, a nos dirigir a Deus numa oração de adoração. Louvado e engrandecido, ó Deus, é o teu nome. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, ó Deus, porque só tu és digno de louvor e adoração. Nós te louvamos porque um dia o Senhor mandou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Nós te louvamos porque a tua bondade, a tua misericórdia tem agido sobre nossas vidas. Nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós nesses dias de tanta dificuldade, de tanta doença, mas o Senhor tem cuidado do teu povo. Nós te louvamos porque só o Senhor é digno de ser adorado e ser louvado. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração que aqui te prestamos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Teremos neste momento a participação do conjunto que foi montado aí por vários sócios das nossas UPHs, cantando o hino Aflição em Paz, que é o 108 do nosso inário, hino Aflição e Paz. Se passa mais doce, me deres gozar, se torna mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satã,
graças a Deus. Que Deus continue fortalecendo os nossos homens e que essa paz continue em nossos corações. Neste momento, teremos a leitura bíblica com o presidente da nossa federação, presbítero Heraldo. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite ricamente a vida dos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesta noite. Que Deus possa grandemente abençoá-los. Estaremos lendo a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, capítulo 5, a partir do versículo 22, que diz o seguinte: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim, como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para que a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Após a leitura, então, entendendo que a palavra de Deus nos orienta e nos diz, convido ao nosso irmão presbítero Alexandre William, ele é o nosso secretário, para fazer uma oração ao nosso Senhor, secretário executivo. Graça e paz, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Cristo Jesus, muito obrigado porque o Senhor tem nos dado a paz, o Senhor tem nos dado o conforto, o Senhor tem nos dado o alívio, o refrigério. Grandioso é o teu nome, meu Pai, toda honra, glória, louvor e adoração seja dada único e exclusivamente ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento ímpar que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença mais uma vez, prestando este culto ao Senhor, que chegue, meu Pai, ao teu trono de graça com aroma suave e agradável. E neste momento, meu Pai, nós oramos pelas famílias do Brasil, famílias deste mundo, meu Pai, famílias da fé, das igrejas, meu Pai, das igrejas que professam a fé no Senhor Jesus, aqueles que temem ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor abençoe todas as famílias. Sabemos que passamos por uns momentos difíceis, meu Pai, mas o Senhor é o Deus poderoso e sabemos que tudo está no controle do Senhor. Por isso, rogamos por aquelas famílias que hoje se encontram enlutadas, por perder os seus entes queridos, meu Pai, por essas doenças. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá de encontro, que o Senhor dê o alívio, o refrigério, dê a paz no coração. Aos também que estão enfermos, acamados, meu Pai, que o Senhor leve a tua graça, a tua paz, afofe o leito, o travesseiro, meu Pai, que eles possam ter paz durante a noite e durante os seus dias.
Muito obrigado pela família da fé, pela igreja plantada neste local. Nós te agradecemos todas essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por este meio que nós temos de anunciar a palavra do Senhor. Não podemos estar no sítio, reunidos com as nossas famílias, nos alegrando juntamente com os irmãos de forma presencial, mas aí na sua casa, você possa se reunir com a sua família, neste momento em que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. O reverendo Jair de Almeida Júnior, que é o nosso convidado, é pastor na Igreja Presbiteriana Jardim da Glória, em São Paulo, é professor no seminário JMC. Vamos ouvir a palavra que Deus tem a colocar nos nossos corações. Junte a sua família, junte os filhos, a esposa, o esposo, junte todos aqueles que estão dentro do seu lar para ouvir a palavra do Senhor neste momento. Olá, sou o reverendo Jair de Almeida Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória, em São Paulo, capital. Fui convidado pelo reverendo Adenilson para falar sobre família, especialmente nessa época de pandemia. Então, antes de mais nada, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Tu conheces a nossa necessidade, Tu sabes que precisamos, ó Deus, ser ensinados, que a Tua palavra, ó Deus, precisa ir fundo em nosso coração, transformando nossa vida, alimentando nossa alma, e isso tudo, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos que agora fale ao nosso coração por meio de Tua palavra, que seja o Teu próprio Espírito Santo, ó Deus, a falar conosco, mostrando, ó Deus, a importância da família, mostrando, ó Deus, o quanto a família é, na verdade, a própria realidade que nós temos de vida que o Senhor criou. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, e assim investir, valorizar a nossa família, desfrutar, ó Deus, deste bem tão precioso que Tu nos deste, ainda mais nessa época difícil que temos vivido. Ajuda-nos a viver para a Tua glória. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O texto que nós vamos, então, nos basear, ele está lá no primeiro livro das Escrituras, Gênesis, no capítulo 1, nos versos 26 a 28. Então, temos ele aqui. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a família, ela se confunde com a própria existência do ser humano. Podemos até mesmo dizer que Deus não pretendeu criar o homem, ele pretendeu criar a família. A própria humanidade depende da família. Quando se fala da própria raça humana, o gênero humano, nós estamos falando de homem e de mulher. Entendamos assim que a família é reflexo do próprio Deus. A existência em família faz parte da própria imagem e semelhança de Deus no homem. O homem, como indivíduo, pode-se dizer que ele é parte dessa imagem e semelhança, mas que essa imagem e semelhança só se completa no homem, só se torna plena no próprio casamento e na família. Então, vamos entender isso. Deus, então, diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, vejam que Deus criou o homem como último ser a ser criado. Foi no sexto dia, depois de Deus ter formado todas as coisas. É como se Deus, na sua mente, pensasse, eu vou fazer um habitat, eu vou fazer um mundo para que o homem habite.
E Deus, então, criou todas as coisas para o homem, e o homem, junto com todas as coisas, para ele próprio, para Deus. Nós somos criaturas. Geralmente fazemos a distinção entre filhos e criaturas. Nós somos filhos. Criaturas são aqueles que não conhecem a Deus. Mas, na verdade, nós somos criaturas e somos filhos, porque nós fomos criados, fomos formados. Por isso, não podemos ter essa visão simplista de nos distinguir da criação, como se a criação fosse a árvore, o peixe, o pássaro, o céu, e nós como se fôssemos distintos. Não, nós somos criaturas de Deus. De certa forma, temos uma distinção, sim, mas não como se não fôssemos criados. A distinção vem pelo fato de Deus ter nos colocado como líderes, como gerentes da criação, como imagem e semelhança dele. Então, quando Deus cria Adão, a sua imagem e semelhança, Adão e Eva, né? Reparem que Deus faz questão de dizer isso, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, veja que não é Adão que é apenas imagem e semelhança de Deus, Eva também. A humanidade é, assim, reflexo de Deus. Mas entendamos que Deus colocou Adão, o gênero masculino, Adão, como aquele que deveria governar a criação, e Eva como sua auxiliadora. Vocês bem sabem que essa palavra auxiliadora, que é utilizada para denotar a função da mulher, é uma palavra que no Antigo Testamento geralmente é aplicada a Deus como aquele que ajuda o homem. Então, entendamos que a figura da mulher é uma figura tão distinta, tanto quanto o homem, gênero masculino, porque o homem, gênero masculino, deve olhar para a mulher como o presente de Deus, o auxílio que Deus deu a ele. E nisto há, então, essa complementação tão necessária. Então, a mulher é como a assessora, é como aquela que está ao lado do homem para ajudar o homem, auxiliar o homem a exercer a função de humanidade nessa terra. Homem e mulher estão juntos. O homem que simplesmente age, um homem casado, independentemente de sua mulher, sem buscar o seu conselho, sem decidir junto com ela, ele está em pecado, porque ele está ignorando, está deixando de lado algo que o próprio Deus criou e estabeleceu para estar com ele, para ser o seu auxílio, o auxílio de Deus na vida dele. Bom, mas vejam, nós vemos então que Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e o coloca como dominador, como o gerente de Deus no mundo. O diabo é chamado príncipe deste mundo porque ele usurpou o principado de Adão. O rei é Deus. No entanto, Adão foi colocado como uma espécie de príncipe, como aquele que deveria governar o mundo em nome de Deus. O reino das trevas nada mais é que o reino da humanidade usurpado pelo diabo. Quando Adão caiu, ele optou, né? Essa foi a queda. Ele optou por ouvir o diabo, por seguir o diabo, por obedecer ao diabo, do que ao Criador. Portanto, a humanidade, com a queda, se torna aliada do diabo, de certa forma, sua serva. Não no sentido que o diabo tem controle sobre a humanidade, porque não tem, mas no sentido de que estão juntos na mesma rebelião contra Deus. Cristo é chamado o segundo Adão porque vem exatamente assumir uma posição na humanidade que estava vaga, porque o primeiro Adão caiu. O segundo Adão foi criado e levantado por Deus para assumir esse posto de comando de uma humanidade que não é aquela caída, mas aquela redimida no sangue desse próprio segundo Adão, que é Jesus Cristo. Mas veja então, nós vemos Deus criar o homem e a mulher, colocar o homem, a humanidade, como aquela que deveria sujeitar todas as coisas. E a família tem um papel importantíssimo nisso.
Mas vejamos primeiro como Deus se refere a essa criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que a conjugação é façamos nós, o que nós façamos. Isso quer dizer que Deus está mostrando uma pluralidade. Sabemos que é a Trindade quem está falando, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vejam que quando Deus, então, propõe no próprio conselho divino a formação do homem, essa é uma formação plural. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo em um único Deus. Nós podemos entender o conceito, mas não a realidade desse conceito. Nós não conseguimos entender como 3 seres pessoais formam um único ser. Aliás, 3 pessoas formam um único ser pessoal. Não são 3 deuses, é um Deus apenas, mas há 3 pessoas ali, que são distintas no sentido de ter a sua própria personalidade, a sua própria vontade, mas que não se digladiam, nunca discordam, caminham sempre juntas e propõem sempre as mesmas coisas dentro de um único ser. Então, vejam, quando vemos essa descrição tão pálida, tão minúscula do ser de Deus, mas é o que nós podemos entender, Deus fala, então, façamos o homem à nossa imagem. Veja que a imagem de Deus é plural. E quando Deus, então, faz o homem, ele faz uma família, ele não faz apenas um ser humano, porque ele está refletindo essa pluralidade do seu ser. O homem foi criado para ter uma existência plural, assim como Deus, na própria Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa pluralidade que o homem vive, ela está expressa exatamente no casamento e na família. Então, reparem, quando Deus diz façamos, ele está externando essa pluralidade. E façamos o quê? O homem, homem e mulher. Já há aí não uma singularidade, mas temos 2 seres que são iguais e diferentes, 2 seres que se complementam. Né? Há muitas coisas diferentes entre homem e mulher, biologicamente, psicologicamente. Né? O esqueleto do homem é diferente do esqueleto da mulher, a capacidade muscular do homem é 30% geralmente maior do que da mulher. A mulher tem a capacidade reprodutiva, embora não sem o homem, né? O homem e a mulher que se reproduzem, mas a mulher que é a mãe, que é a matriz, é aquela em quem o novo ser é gerado e não o homem. Então, vejam que essa ideia tão ridícula, defendida aí pelo LGBT e outras abominações, simplesmente falam de algo impossível. Ainda que você modifique a genitália de um ser humano, isso não quer dizer que deixou de ser um homem ou deixou de ser uma mulher, passou a ser homem, passou a ser mulher. Isso não existe. É muito mais do que uma genitália, é muito mais do que simplesmente hormônios. E isso é um atentado à própria criação. Né? Reparem que a questão da homossexualidade, que é uma proposta de um novo padrão familiar, que na verdade é uma não família, porque a única família que existe é macho, fêmea, homem, mulher e filhos. Só essa família que existe. Dr. Wayne Grudem, por exemplo, fala que homossexualidade sempre houve no mundo, mas a questão é que nunca houve a proposição de uma família baseada em homossexualismo. Então, o homossexualismo é tão antigo quanto o pecado do homem. No entanto, nunca houve na história da humanidade, em nenhuma cultura, a proposição de uma família centrada em pessoas do mesmo sexo, porque isso não é casal de forma alguma. Né? Casal é aquilo que se casa, é aquilo até mesmo que se encaixa, e isso em todos os sentidos. Né? E a proposição de pessoas do mesmo sexo, ainda que mutilando a genitália para que se pareça com a do outro sexo, isso não vai levar essa pessoa a ser do outro sexo. Né? Então, desde a época aí do Iluminismo, século XVIII, né, que teve o seu
grande expoente na Revolução Francesa, 1789, que é a ideia do essencialismo, ou seja, as coisas como elas são, passou a ser deixado de lado em favor da ideia de transformação. Então, hoje, quando se pensa em algo, aquilo não é visto como essência, ou seja, é o que ele é. Não. É visto como algo que se transforma constantemente. É esse tipo de filosofia que dá base a essa ideia de ideologia de gênero e outras aberrações, né? Porque eles não olham para um homem, como uma mulher como uma mulher, mas sim um ser que se transforma constantemente e pode, então, se transformar naquilo que bem entender. A homossexualidade é um pecado dos piores, né? Por quê? Porque não se levanta, se podemos dizer apenas, contra a lei moral de Deus, mas se levanta também contra o direito de Deus de criar. A homossexualidade é um rompimento, uma afronta à lei moral de Deus e também à ordem da criação, quando Deus estabeleceu macho e fêmea como centro da família. E isso não apenas os seres humanos, né? Todos os seres, com algumas exceções, né? Necessitam do sexo oposto para procriar. Então, reparem que esse é um padrão da criação. Quando um homem ou uma mulher diz, eu não aceito o que eu sou, está se levantando contra o direito divino de estabelecer a criação. E a pessoa, então, assume algo que é uma alternativa absurda, criando um híbrido. Uma pessoa que era homem passa a agir como mulher, às vezes até, como já dissemos, mutilando a própria genitália e o corpo de forma geral, ou então simplesmente assumindo esse comportamento, o que é alguma coisa, do ponto de vista das Escrituras, abominável, né? Então, esses ataques têm sido feitos para que se estabeleça um tipo de ordem de relacionamento que não mais esteja baseado na família. E, meus irmãos, entendam, isso não é alguma coisa aleatória, né? Existem pensadores como Gramsci que afirmam que se você retirar da sociedade a religião e a família, você modela essa sociedade da forma como você bem entender. Então, vejam que essa nova ordem mundial, que não é brincadeira, né, não é exagero, isso de fato está acontecendo, né? Apenas aquele que é cego, que não vai ver uma coisa dessa, se levanta exatamente contra isso, contra a igreja e contra a família. Então, nós temos essa afirmação do feminismo, né? Vocês sabem que a pregação do feminismo, ela se torna contundente a partir da década de 80 do século passado, porque, segundo as feministas, se encerrou a era de Aquários, que era de peixes, que era eminentemente masculina, e começou a era de Aquário, que é eminentemente feminina. Então, se afirma a mulher como centro, a mulher como líder. O feminismo não está à procura de uma equiparação de homem e de mulher, está à procura da afirmação da mulher sobre o homem. Vejam os comerciais de televisão, como todos agora estão centrados na mulher, todos, até aqueles que são de crianças, há mais meninas do que meninos. Há uma disposição para modelar a sua mente, para influenciar você, para querer fazer do mundo um mundo feminino. Porque essa é a disposição geral, pagã, eu diria até diabólica, por trás da sociedade nos nossos dias. A ênfase da mulher. Então, veja que todo tipo de inversão é diabólica e não produz jamais nenhum benefício. Deus, quando cria o homem, o cria numa dualidade, em um par, homem e mulher. Nós sabemos que a mulher foi criada a partir do homem, num momento posterior, não é porque a mulher é menor, né? Talvez até em tamanho seja, né? Geralmente é, mas o que não implica dignidade de forma alguma, né? Falta de dignidade.
Então, veja, você tem Deus criando o homem e a mulher, e os dois para serem uma complementação, para se complementarem. Por isso que Deus dá a Adão essa experiência fantástica. Dá a Adão a experiência de ele perceber o quanto a mulher é importante para ele. Por isso que há esse hiato temporal. Deus cria o homem e deixa o homem passar em revista a todos os seres criados, para ver se havia alguém que o completava. E, como as Escrituras dizem, isso é óbvio, não havia. Então, Deus, veja que perfeição, o estado, a vivência da perfeição, não significa completitude, não significa um estado completo. Porque Adão vivia a perfeição antes da queda, mas não se sentia completo. Quem o completou nessa carência que ele tinha foi a mulher, criada por Deus. E Deus, então, dá a Adão essa experiência de ver a importância da mulher em sua vida. Então, dá a Adão um pesado sono, tira uma de suas costelas e faz Eva a partir dessa costela. Isso não é figurado, tá? Isso é real. Foi de uma costela, de fato, que a mulher veio. Hoje, nós temos um conhecimento um pouco maior e sabemos que as células, né, a DNA, e que Deus não precisa ter feito o curso de Química e Biologia, algum tipo de formação geneticista, para ter feito a mulher, obviamente. Mas nós, até hoje, sabemos que o homem, com suas limitações, já é capaz de duplicar um ser a partir de células-tronco, etc. e tal. Ora, quem diria, então, que o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, que já havia feito todo o universo, não poderia fazer uma mulher das células de uma costela de Adão, né? Então, isso fica mais do que claro pela grandeza de Deus, que isto é literal, né? Foi feito da costela de Adão. Bom, e com isso, então, Adão passa a viver uma pluralidade, Adão e Eva. Reparem, a partir do momento que um homem se casa, que uma mulher se casa, a vida se torna necessariamente plural. O homem jamais vai ficar pensando apenas naquilo que ele quer. Eu vou trocar de carro. Não, eu vou trocar se na minha casa não estiver necessitando nada prioritário. Se a minha esposa não tem nada mais importante para que nós compremos do que trocar o carro. Né? Depois que vieram os filhos, mais ainda, a vida se torna ainda mais plural. Porque o homem vai ter que pensar na sua esposa e nos seus filhos, antes de pensar em si mesmo. A mulher, a mesma coisa. Ela não vai simplesmente pensar, bom, vou renovar meu guarda-roupa, vou passar o cartão de crédito. Não. Ela vai pensar se não há alguma prioridade em relação à sua casa, ao seu marido, quando vier os filhos, aos filhos também. Então, nunca, jamais, numa estrutura de casamento, o homem vai pensar em si próprio apenas e a mulher também. Isso não quer dizer que não há momentos de pessoalidade, até mesmo de individualidade. Ora, o homem que vai jogar bola e deve, pelo menos uma vez por semana, ter uma atividade física, isso não é errado, desde que não deixe de ir no estudo para jogar bola, né? Ou na reunião de oração, marque outro dia. Então, vá, jogue a sua bola, e não é legal você levar, por exemplo, a sua esposa num lugar onde só tem homem, né? E, às vezes, até a própria esposa não vai querer ir. Então, é um momento mais masculino. Assim como eu duvido que tenha um marido que queira ir no salão de beleza com a sua esposa, né? Deixa ela ir. É o momento dela, é feminino, né? Ou, se ela vai com algumas irmãs da igreja, vai fazer um passeio no shopping, tomar um café juntas, tem um momento. Não é o momento que o marido está junto. Então, ainda que o casamento imponha essa pluralidade, não quer dizer que esgote-se completamente a individualidade. Existem alguns momentos individuais, mas poucos, porque a ênfase é totalmente a pluralidade, é o casamento e a família. Então, vejam, homem e mulher casam-se, macho e fêmea,
e há aí uma complementação, até mesmo encaixe em todas as questões, até mesmo na área sexual. Há encaixes, há uma interação de homem e mulher, e não apenas física, mas também espiritual. Há sentimentos que são aflorados, né? Não há intimidade maior na humanidade do que o relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher. As expressões, os olhares, os toques, tudo comunica. E é algo realmente belo que Deus criou, que celebra o casamento. Percebam, meus irmãos, que é o ato sexual que sela o casamento, né? O casamento não é centrado em sexo, embora o sexo seja distintivo no casamento. Basta perguntar, para que você tenha um relacionamento de amizade profundo com alguém, você precisa casar com essa pessoa? Certamente que não. Para você ter uma comunhão profunda com alguém, é necessário você casar com essa pessoa? Também não é. Mas para você ter uma relação sexual, segundo as Escrituras, sim. Então vejam que a questão sexual é o grande distintivo de um casamento, mas não se limita apenas a isso o casamento. Você tem a vida a dois diante de Deus, a comunhão, e você tem a amizade, o relacionamento, né? Então, o casamento está baseado nesse tripé. E é por isso também que a questão sexual não deve ser desprezada. O casamento, ele tem um forte apelo físico. Você não casa com uma pessoa simplesmente por sua vida espiritual. Você não precisa casar com alguém para ter vida espiritual com essa pessoa. Você casa por uma atração física, e é necessário que assim seja. A pessoa que se casa com alguém que não se atrai fisicamente, esse casamento está fadado ao fracasso. Assim como também não é só por isso, né? A pessoa está pensando apenas na questão da intimidade conjugal para casar. Não, você tem que casar com uma pessoa com quem você tem uma boa amizade, né? Que você desenvolveu isso no namoro, com quem você tem comunhão diante de Deus, e a questão sexual é a terceira coisa que complementa, que completa o relacionamento conjugal. Então, nas Escrituras, nós vemos Paulo escrevendo lá aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 7, quando fala da questão da prostituição, do uso do corpo, ele diz que nós somos corpo de Cristo, todos nós estamos ligados a Cristo, e que se você se une a uma prostituta, ele diz, por que se tornaria uma só carne com ela? Repare que a linguagem paulina é uma linguagem de matrimônio. O que um homem faz com uma prostituta não é jogar xadrez. Então, naquilo que ele faz, diz Paulo, ele está se tornando uma só carne. Então, o relacionamento sexual é o que no casamento sela esse relacionamento, né? Isso fica claro nessa linguagem de Paulo. E é por isso que casais que têm alguma traição, adultério, não deveriam resolver isso os dois sozinhos, porque os dois, de alguma forma, estão implicados, ou como vítima, ou como o autor. É necessário confessar isto ao pastor da igreja, quem sabe até mesmo ao conselho, segundo a orientação do pastor. Então, não tentem resolver esses problemas graves sozinhos, porque o que geralmente acontece é que eles não são resolvidos porque não são devidamente tratados e o problema continuará e provavelmente o casamento se desfará. Então, procure ajuda, né? Portanto, reparem, o casamento, ele é o ápice da vida cristã, o ponto alto. Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. O próprio Deus nos criou assim porque um dia ele também seria homem. Então, ele cria um ser compatível com a sua própria habitação, com o seu ser. O homem, ele é como se fosse a versão humana de Deus. Não que ele é Deus, porque ele é criado, né? O homem é criado, é criatura. Mas podemos dizer que se Deus fosse um homem, aliás, se Deus fosse uma criatura, ele seria um homem. E quando Deus assumiu o formato de uma criatura,
ele assumiu o formato humano, né? Assumindo também uma natureza humana junto com a sua divindade. Deus jamais deixou de ser Deus para ser homem. Ele passa a viver também como homem, em paralelo à sua divindade, à sua vida como Deus, à sua existência divina, né? Mas reparem, portanto, que o homem criado assim, à imagem de Deus, ele foi colocado sobre todas as coisas. Ele tem no casamento uma espécie de complementação, de suporte para aquilo que ele deve fazer. Então vejam como isso fica muito claro no texto. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Por que que há essa pluralidade? Por que que há esse ambiente de família para que o homem possa cumprir com sua função criacional, que é dominar a criação em nome de Deus? Vejam, criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e disse, aliás, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, veja que é exatamente no casamento que você tem a família. É exatamente nesse ambiente familiar que o homem tem as condições, todo o suporte e até mesmo a realização dessa conquista de dominar sobre toda a terra. Porque, vejam, o homem não é onipresente, né? A onipresença é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é onipresente, ninguém mais. Como o homem poderia sujeitar toda a criação? Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Apenas, então, somente se multiplicando. Então, vejam que a ordem para multiplicar está associada diretamente ao domínio sobre toda a criação. Há aqueles hoje que defendem que o crente deve ter o máximo de filhos que puder. Eu não vejo base bíblica para isso. As escrituras associam a multiplicação ao domínio da criação. Ora, o homem já se espalhou por toda a terra, já se fala até mesmo de uma falta de alimento, uma crise alimentar por causa de uma superpopulação, né? Então, você dizer hoje que o homem precisa se multiplicar e ter 50 filhos, não, isso não tem base bíblica, pelo menos até onde vejo, né? A ordem para multiplicação está associada a você ocupar o espaço e, assim, exercer o domínio. Bom, mas vejam que, para isso, era necessário o casamento, a multiplicação, é necessário a geração. Deus deu ao homem um poder que nem mesmo os anjos têm, que é multiplicar-se, que é gerar outros homens iguais, né? Multiplicar a própria raça, né? Bom, por isso também, quando nós vemos que esse é o propósito de Deus, de estabelecer uma família, né? Deus não cria apenas um homem, Deus cria o homem e a mulher, Deus cria uma família, Deus cria um casamento para que haja família, esse é o propósito divino. O homem não nasceu para viver só, aliás, o próprio Deus disse, não é bom que o homem esteja só, né? Há um ditado que acho muito belo, que diz que o homem é grande para abraçar e a mulher pequena para ser abraçada. Então, nessa interação do homem com a mulher, você tem uma vida plural, orgânica, né? Então, nós somos seres híbridos, os únicos seres híbridos. Por isso que o homem é exaltado nas Escrituras como o ser mais magnífico que Deus criou. Os anjos são apenas espíritos. Os animais são apenas matéria. O homem é que é matéria e espírito ao mesmo tempo. O homem é um caminhante de dois mundos. Ele caminha no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo. O homem em si mesmo, ele une a criação visível e a invisível, o mundo espiritual e o mundo material. E Deus deu domínio ao homem, o que não está claro quanto aos anjos. E, além disso, deu a capacidade reprodutiva, que também os seres espirituais não têm. Então, o homem é criado assim, com essa dignidade, com essa
grandeza, né? O Salmo 8, tão belo, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, expuseste nos céus as tuas maravilhas, etc. e tal. E então o salmista vai dizer que abaixo de Deus está o homem, fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Este pouco não é que nós somos quase deuses, é que abaixo de Deus na criação, quem é que domina? Sem dúvida alguma, o ser humano. Bom, mas o ponto é, a centralidade da família é o casamento, e que nós não nos esqueçamos disso. O principal relacionamento de uma família é o casal. E especialmente para as mamães, que geralmente se doem pelos filhos, jamais se coloquem entre a autoridade paterna e os seus filhos. Nunca façam isso. Fazer isso é você trabalhar para implodir a tua casa. Isso é você agir de uma forma a quebrar a hierarquia doméstica, é um incentivo para que os seus filhos enfrentem o seu marido, o pai, e assim estabeleça uma anarquia dentro de casa ao invés da submissão, além da mulher estar pecando todas as vezes que se afirma sobre o marido. Então, é lógico que isso não quer dizer que a mulher tem uma mordaça e jamais pode questionar o marido. Não, pode. Entra lá no quarto à noite, fechou a porta e vão conversar sobre divergências, sobre qualquer coisa, mas jamais façam isso na frente dos filhos. Isso é a pior coisa que uma mãe pode fazer. Por quê? Porque o relacionamento conjugal é a base da família. Quando nós vemos os 10 mandamentos, por exemplo, o mandamento que protege a família é não adulterarás. O adultério, ele é assim demonizado, e de fato é isso, é uma coisa maligna, terrível, diabólica, porque ela destrói a família. Se um filho se vai, a família continua. Se um vô, se um tio, há algum problema, morre, há algum desavença, a família, a casa está em pé. Mas se um marido ou a esposa faltam por algum motivo, a família se dissolve. Tanto é que, vamos dizer que há uma morte, a mulher se tornou viúva, ela pode constituir outra família. Aquela que ela vivia até então, embora não estou dizendo que vai ser desprezada, não é essa a ideia, mas é uma família que agora existe parcialmente. Não há mais a família como deveria ser. E a mulher está livre para constituir até outra família. E o homem é a mesma coisa. Se a mulher faltar por algum motivo, que seja um motivo bíblico, lícito, ele tem o direito de casar-se novamente e constituir outra família. Então, vejam que se você atenta contra o casamento, você está atentando contra a família. Os filhos vão viver a vida deles, vão estar ligados ainda ao pai ou à mãe. Né? No entanto, a família original já não existe mais. Né? Então, o relacionamento primordial, central, a coluna base de uma família é o casal. E é por isso que marido e mulher devem investir muito no casamento, para que haja um relacionamento sólido que se reflita, então, em solidez na família. Se homem e mulher casados estão bem, a família estará bem. E ainda que haja problemas com os filhos, o casal que está integrado entre si e a Deus, ele tem força, tem sabedoria, tem paz, tem coragem, tem segurança para agir. Muito diferente de um casal fragilizado, onde marido e mulher não estão bem, não se dão bem, cada um pensa uma coisa, não andam juntos, não oram juntos. Aí, de fato, vai ficar muito difícil tomar qualquer decisão. E se tomar, ainda que haja concordância, qualquer problema que haja, uma parte vai acabar, como se diz, espanando. Eu acho que não era isso mesmo, eu nunca achei isso, eu só concordei porque você disse, e assim por diante. Então, esse estreitamento, né, o tornar-se uma só carne,
que é muito mais do que a relação sexual ela sela isso, mas é os dois viverem como um, como se fosse uma só boca, uma só alma, um só pensamento. Isso é casamento. E é por isso que Deus o preza tanto, né? A ponto de falar até mesmo que odeia o divórcio, né? Em Malaquias, Deus diz, eu odeio o divórcio, porque o divórcio é a ruptura de votos que deveriam ser inquebráveis, né? Então, realmente, isso é odioso, né? Então, quando nós entendemos o que é a família e é o lar, portanto, a integração entre homem e mulher, o casamento, essa vida como se fosse um só, a pluralidade. Eu e minha esposa vivemos uma única vida, embora sejamos dois. E também estendemos isso aos filhos. É plural. Quando entendemos isso, que temos como modelo o próprio Deus, que em perfeita harmonia são três pessoas em um único ser, formando um Deus e não três deuses. Então, o modelo da trindade, da harmonia, do relacionamento de Pai, Filho e Espírito Santo, é o modelo da nossa família. É como nós devemos nos relacionar, né? Respeitando as hierarquias, respeitando os princípios das Escrituras, que devem ser o alicerce da nossa casa. Os filhos devem ver no pai a figura da autoridade espiritual. A mãe deve promover, incentivar isso, ao invés de competir com a autoridade do marido, ela deveria favorecer mais e mais, porque os filhos que respeitam o pai, esses filhos vão andar por caminhos direitos. Agora, filhos que estão divididos entre pai e mãe, vão manipular tanto o pai quanto a mãe para fazer a vontade deles. E isso é o pior que pode acontecer. Filhos crentes devem ver seu pai orando, seu pai buscando a presença de Deus. Devem olhar para o pai e perceber que há nele espiritualidade de fato, não está fingindo, aquilo é real. Deve olhar para sua mãe e perceber também uma mulher de oração, piedosa, que está com o seu marido, que acompanha, que o ajuda, o auxilia, como o favor de Deus na vida do seu marido. Então, os filhos que veem um casal agindo assim, certamente tenderão a ter uma vida com princípios adequados. Ainda que não sejam crentes, porque nós, infelizmente, não temos poder para determinar a salvação de nossos filhos, mas também não temos poder para fazê-los perder pelos nossos erros, né? Então, isso funciona para os dois lados. A eleição, ela nos exime exatamente dessa obrigação ou dessa responsabilidade, vamos dizer assim, de salvar os nossos filhos, mas não da responsabilidade de educá-los segundo a lei de Deus, porque quem salva é Deus, né? Lógico, todo pai, toda mãe quer ver os seus filhos salvos. Não há maior alegria para um pai, para uma mãe que são crentes, do que ver o seu filho com a Bíblia na mão, lendo no seu quarto, orando, lendo um bom livro, tendo seriedade no compromisso com a igreja, vendo-os tocar no louvor, cantando, vendo-os levar colegas para a igreja, evangelizando. Não há maior alegria para um pai, para uma mãe crentes do que essa. No entanto, nenhum de nós tem o poder de determinar isso, né? Está tudo nas mãos de Deus. Todos nós já vimos famílias onde há pessoas, o pai e a mãe são comprometidos com Deus, piedosos, trabalharam no reino, e às vezes nenhum filho seguiu. E por outro lado, já vi isso também, pais extremamente relaxados na vida com Deus, que faltavam domingo após domingo na igreja pelos motivos mais esdrúxulos, ver todos os filhos integrados na igreja. Não há matemática nisso. A nossa responsabilidade é investir na vida dos nossos filhos, a fim de que filhos biológicos passem a ser também filhos na fé. Esse é o grande alvo dos pais. Não apenas dar a eles a comida por corpo, não apenas dar a eles a educação, a faculdade, pensar em bons empregos, isso é até secundário.
o principal para um pai, para uma mãe crentes, é trabalhar com os filhos, para que os filhos se tornem filhos na fé, verdadeiros discípulos. Bom, então, quando pensamos num contexto de pandemia, devemos refletir na importância da família para isso. Veja que temos visto aí algumas, até mesmo, estatísticas que falam de divórcios por causa da pandemia, atritos, às vezes até violência doméstica aumentada por causa disso. Mas vejam, por quê? Porque são pessoas que não estão acostumadas a viverem juntas, embora sejam família. Não estão acostumadas a conviver com o erro de uma e de outra, a viver como família. A família, entre aspas, dava certo porque não havia contato, é aquela famosa paz de cemitério, né? Não tem ninguém. Então, percebam que a família, ela deveria ser, nesse momento de pandemia, um porto seguro, um ninho, um lugar onde nós encontramos acolhida. Mas isto só será se de fato os seus integrantes buscarem a Deus como devem. Porque se tiverem uma vida espiritual rasa, tendo se entregado muito mais à profissão, a cursos, à vida na sociedade do que à vida com Deus, então, de fato, nenhum terá lastro suficiente, terá uma base suficiente para a convivência, entre aspas, forçada, uma convivência imposta pela pandemia. Então, reparem que a família é fundamental. Quando o marido ou a esposa não têm um bom relacionamento conjugal, às vezes até o marido no trabalho pensa, puxa, eu vou me estender aqui mais um tempo, porque ele não tem nem vontade de voltar para casa. Às vezes a esposa, se é dona de casa, até agradece que o marido ficou, porque ela também não queria muito estar com ele. Né? Filhos, às vezes, pensam no relacionamento com os pais, dos pais, que às vezes é uma tragédia, ou o relacionamento deles com seus pais, e preferem ficar o máximo possível fora de casa. Então, vejam que a família deveria ser um catalisador, deveria ser um vórtice que atrai os seus integrantes para o seio da família, para o seu centro, para viver a realidade de família como algo que estimula, que fortalece, que alegra, que dá paz ao coração. Mas, devido ao fato de, geralmente, mesmo os chamados crentes darem mais ênfase à vida na sociedade, no seu trabalho, nas suas responsabilidades profissionais, do que quanto às responsabilidades espirituais de si mesmo e da família, nós vemos esse tipo de situação que é, no mínimo, absurda quando se pensa numa família crente. Todos são membros da igreja, mas não podem ficar muito tempo juntos. Isso não é possível. Há alguma coisa que, como se diz, não está batendo, né? Então, é tempo de realmente buscar a Deus, né? Aliás, esse tempo é sempre, né? Mas ainda mais nesse momento, é isso que eu quero dizer, um momento de crise, um momento de tantas incertezas, né? Até mesmo agonias, de perdas de familiares, nós deveríamos ainda mais buscar a Deus, ainda mais abrir mão de nossa vontade, dobrar a nossa vontade. Veja que não estou falando de certo e errado. Certo e errado não se negocia. Optamos sempre pelo que é certo, não há negócio nisso. No entanto, quando se fala de se vamos hoje ao shopping ou vamos amanhã, se vamos à casa do meu pai ou na casa do seu pai, se você perceber que há alguma divergência, abra mão. Proponha sempre uma saída espiritual, busque em oração, busque a leitura da palavra. Quantas famílias agora na pandemia aumentaram, por exemplo, a frequência dos cultos domésticos? Quantas? Estão tão acostumados a não ter a espiritualidade juntos que passaram aí 1 ano e meio
quase que enclausurados, e não houve nenhum incremento nessa prática tão bela, tão maravilhosa, que é o culto doméstico. Então, o que isso mostra? Superficialidade da fé, mostra que não há comprometimento dos seus integrantes com Deus como deveria. E qual é o resultado? Haverá atritos, haverá problemas. Então, a família, que era para ser um ninho, muitas vezes se torna um lugar que as pessoas não querem nem estar. Bom, de quem depende, então, a mudança? De quem depende experimentar a bênção na família? Bom, basicamente de nós. Se nós buscarmos a Deus como devemos, Deus jamais deixará de fazer a sua parte. Né? Então, não esmoreçamos, tenhamos o cuidado de investir na nossa família, o marido, a esposa no casamento e pai e mãe nos filhos. Não deixem de fazer isso, porque o resultado Deus operará e cabe a Deus o resultado. Então, faça a sua parte, confie a sua família a Deus e o mais certamente Ele fará. Vamos fazer uma oração e assim encerramos aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração pela bênção do Senhor em nossa vida, porque o Senhor, ó Deus, nos fez todos família do Senhor. A igreja é família de Deus. Ajuda, ó Deus, que as nossas casas sejam igrejas, lugares de culto, lugar de leitura da palavra, de oração, de cânticos, lugar, ó Deus, onde o Senhor tem toda a proeminência, onde o Senhor, ó Deus, é aquele que lidera. E assim, ó Deus, nós viveremos a realidade de família de Deus também em nossas casas. Dá sabedoria, ó Deus, coragem e ousadia a pais e maridos para agirem e fazerem aquilo que precisam. E também, ó Deus, as mães e esposas, para que ajam da forma devida também, apoiando o marido, ajudando o pai, ó Deus, na questão dos filhos. E que os filhos, ó Deus, também percebam nos pais a piedade, a retidão, para que sejam assim também influenciados para o bem. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Santifica, ó Deus, os nossos lares. E nesse momento de pandemia, momento de dificuldade, pedimos que todos, ó Deus, estejam assim baseados unicamente em Jesus Cristo. Recebe nosso louvor e nossa gratidão. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, era isso que tinha a dizer. Agradeço bastante o convite que me foi feito e que Deus assim abençoe todas as famílias desse presbitério. Um forte abraço a todos. Graças a Deus por essa palavra colocada em nossos corações. Que a família possa permanecer firme no Senhor. Que nós possamos nos dedicar a cada dia a ter as nossas responsabilidades, para que jamais possamos nos abalar. A família, que é a instituição do Senhor, a instituição divina, e nós precisamos nos firmar a cada vez mais nos propósitos do Senhor para conosco, no pacto do Senhor para com a nossa família. Que Deus abençoe grandemente esta palavra. Agradecemos pela vida do reverendo Jair, que nos trouxe essa mensagem, e que ela faça morada em nossos corações, e que as nossas vontades sejam cada dia mais aperfeiçoadas pelo Senhor. Neste momento, nós vamos entoar o hino Homens Presbiterianos, número 326 do nosso inário, e logo após, nós vamos recitar o moto da nossa UPH, cantado, e também falado logo após, com os nossos homens, representantes das UPHs, da Igreja Presbiteriana de Volta Redonda e as outras igrejas que nós temos a nossa federação. Homens presbiterianos do Brasil, testemunhas de Jesus o Salvador, levantemo-nos com fé e bom vigor, com mensagem varonil.
Senhor nos manda a todos proclamar o valor do sangue que por nós verteu, lá na cruz onde o bondoso padeceu, para a glória nos legar. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus, o caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus, homens presbiterianos do Brasil, na oração teremos perenal poder e faremos sempre a Bíblia resplender nesta pátria senhoril. Com Jesus, o nosso grande e bom país, viverá em paz olhando o seu porvir, ter a bênção copiosa expandir, e o Brasil será feliz. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus, o caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus, homens presbiterianos do Brasil, que integramos vasta confederação, com valor e piedosa vocação, trabalhemos um por mil, na grandiosa obra de Jesus Senhor, poderosa, forte, bela e triunfal, arvorando com amor perdão real, exaltando o seu labor. Se lutemos por Cristo Jesus, apontando aos descrentes ateus, o caminho repleto de luz, ó varões santos filhos de Deus. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Este é o grande moto das nossas UPHs. Este é o grande moto das nossas UPHs. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Agradecemos a presença de todos que nos assistiram. Graças a Deus que nós podemos ter este contato, orando para que tudo isso passe, para que nós possamos nos reunir novamente, presencialmente. Quem sabe em 2022 nós faremos essa programação num sítio, como sempre foi feita, e nós possamos nos alegrar novamente no Senhor. Mas que esses dias em que nós passamos de calamidade, esses dias que nós estamos passando de pandemia, possa servir para que nós firmemos a nossa fé no Senhor, nós firmemos a nossa família no Senhor, para que nós não deixemos espaço para o mal entrar na nossa família. Que cada família que ouviu essa palavra, que participou dessa programação, esteja neste momento sendo fortalecida pelo Espírito Santo do Senhor. Nós agradecemos a presença de todos, aqueles que participaram conosco também. Nós agradecemos o Felipe, que nos ajudou também na gravação dessa programação. Agradecemos a Nona Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, na pessoa do reverendo Fernando, que cedeu também o espaço, o canal também através do YouTube, para que nós possamos realizar essa programação. Agradecemos
a todos aqueles que tiveram de forma direta ou indireta participando desta programação. Vamos orar neste momento e receber a bênção apostólica logo em seguir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua bênção em nossa vida. Te agradecemos porque o Senhor é grandioso sobre todas as coisas, está administrando tudo e nada acontece, ó Pai, sem a tua vontade. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos deu as nossas famílias, para que nós possamos cumprir, ó Pai, as nossas responsabilidades diante de Ti. E sabemos, ó Pai, que o Senhor há de nos sustentar até o fim. O Senhor há de sustentar a nossa vida espiritual e caminhar conosco, Pai, por onde quer que nós andarmos. Porque a Tua palavra, Pai, está sempre sendo colocada em nossos corações. Continue, ó Pai, nos dando força, nos dando ânimo, fortaleça a nossa federação de UPH, do Presbitério de Volta Redonda, a cada sociedade interna, ó Pai, de homens presbiterianos, que nós possamos, ó Pai, seguir firme nessa jornada e que nós, como homens, ó Pai, o cabeça do lar, possamos sempre nos dirigir a Cristo, que é o nosso cabeça, para que nós possamos agir conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Fortaleça, ó Pai, a nossa vida, nos dê entendimento da Tua palavra cada dia mais e mais, e mesmo diante das provações, ó Pai, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces e eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo e a força do Espírito Santo estejam sobre todos os homens, sobre todas as famílias e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só agora, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal.